Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração divina. Lembrar da presença de Deus. Agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa reunião. Pedindo aos mestres que seja um encontro produtivo, que seja algo prático para a gente colocar nas nossas vidas. E não somente teoria. Que a gente possa ter cada vez mais determinação para transformar nossas vidas, para viver bem, com eficiência, com amor e alegria, e também alcançar nossa meta divina. Essas duas coisas têm que andar juntas. O viver bem, equilibrado e feliz no mundo, mas sem esquecer da meta. Esse é o nosso desafio. Tvameva bandhuscha sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam tvameva deva kayena vacha manasendriyarva buddhyatmana va prakriti svabhava Aruyatya sakalam parasmai Narayanayeti samarpani. Cada momento nosso, das nossas vidas, das nossas ações, pensamentos, seja uma declaração de amor para o divino. Om Paz, Om Paz, Om Paz. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês de novo. Na semana passada, a gente recebeu, a gente fez aquela leitura, né, sobre o primeiro dos 10 mandamentos. Qual que é o nosso princípio? Qual que é a nossa dinâmica? E é claro que isso depois pode ser ajustado de acordo com a percepção de vocês. Mas é que numa aula a gente tem a leitura, que vai ser algo realmente teórico, com o intuito de a gente receber essa teoria e tentar aplicar, e tentar entender, tentar colocar nas nossas vidas. E aí na semana seguinte, que no caso é essa, é de hoje, a gente discutir um pouco, de repente, sobre dúvidas, sobre alguma questão ou sobre alguma experiência que vocês tiveram sobre essa teoria que foi colocada na semana anterior. Depois é legal escutar de vocês. A gente tem aquele e-mail lá de sugestões, de perguntas e respostas, ou pode ser por outra maneira também, de como vocês vão sentir essa nossa proposta de dinâmica para os nossos diálogos. Então, na semana passada, a gente conversou, ou a gente escutou sobre Yamas, niyamas. yamas e niyamas, mas a gente chegou no nosso primeiro yama, que era Ahimsa, ahimsa, que é não violência. não violência. Não violência. Então, o Guruji fala, né, nessa leitura, ele fala sobre os níveis de ahimsa, sobre também os graus de ahimsa que a gente pode estar conectados, pode ser diretamente uma violência sua, pode ser com estimular alguém a cometer ou fazer alguma violência, ou pode ser pelo menos concordar com uma violência, também já é considerado hinsa. E é interessante que os mestres, o Patanjali coloca a hinsa, a não violência,
como o primeiro de todos. O primeiro dos 10 mandamentos é a ahimsa, não violência. Porque a partir dele, todos os outros. Uma pessoa que não tem ahimsa, ela não vai conseguir desenvolver os outros mandamentos. Eu acho que no próprio Yoga Sutra de Patanjali é dito que a ahimsa é considerado parama dharma. A ahimsa é o dharma, ou seja, é o nosso dever, ou é a nossa função, a nossa responsabilidade mais alta que existe. Gradualmente se estabelecer nesse estágio de não violência físico, mental ou verbal. Eu só lembrei na verdade, de duas histórias que são muito lindas sobre esse nível que uma pessoa pode chegar de ahimsa. Eu vou só contar essas histórias, depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, se vocês tiveram alguma dúvida ou tentaram colocar isso no dia a dia. Mas tinha ele chamava Sudarshan Chakra, e ele era completamente estabelecido em ahimsa. E aí um dia ele estava andando e ele chegou num parque nacional lá na Índia. E aí os guardas falaram para ele: a gente aconselha você não passar daqui nesse horário, porque é uma área de tigres selvagens e certamente você vai ser devorado por eles. Não tem outra possibilidade. E ele falou assim: não tem problema, eu vou seguir com o meu propósito de continuar aqui e eu estou bem. E ele entrou nessa floresta e achou uma caverna onde ele falou: eu vou passar a noite aqui. Mas é claro que ali era a caverna dos tigres. Então, quando ele começou a se acomodar, chegaram o casal de tigres que estavam dormindo naquela caverna. Mas ele, nesse estado tão sereno, nesse estado tão estabelecido, nesse amor, nessa percepção, que o que os tigres fizeram? Se aproximaram do lado dele, um de cada lado. E deitaram, como se fossem dois gatinhos. E não só isso. À noite, eles sabiam que estava frio, e eles, claro, sabiam que um humano não tem essa proteção. Os dois se enrolaram nele para protegê-lo e para dar abrigo e calor para ele. E aí, quando chegou de manhã, ele abriu os olhos, ele tinha que voltar, e ele estava envolto, abraçado por esses dois tigres. Ele teve que acordá-los e falou: agora, dá licença que eu preciso ir embora. Os tigres se levantaram, levaram ele até a saída da floresta e foram embora. Claro, os guardas não acreditavam que isso seria algo possível ou humano de acontecer. Mas a gente não tem consciência de onde a gente pode chegar, a gente não tem ideia do nosso potencial e da energia que a gente está oferecendo para o mundo. A gente não precisa chegar num nível perfeito de ahimsa ou numa experiência dessa de um tigre se tornar um gatinho para você. Mas quando a gente começa a progredir um pouco nesse nosso caminho de não violência, essa energia de não violência está emanando mais para o mundo. Uma outra era o braço direito de Gandhi, ele chamava Vinoba. E o princípio dele, como Gandhi, claro, era a não violência. E aí uma vez ele começou a fazer a pé uma passeata pela fronteira entre Índia e eu não lembro agora qual país que era, mas era um local onde só tinha guerrilheiro, e esses guerrilheiros, não importa, eles chamavam daikots. Quem passava lá era morto. Eles andavam com metralhadora, e era algo terrível, era uma zona de matança e de... Quando esse Binoba começou a andar, ele nem chegava nesses lugares, mas a energia de ahimsa dele, de não violência, essa energia amorosa dele era tão grande que esses matadores, que esses guerrilheiros, que não deixavam ninguém passar sem matar, tem umas fotos no livro dele, é lindo. Quando ele chegava, esses guerrilheiros vinham, se ajoelhavam a ele e deixavam a arma. Colocavam as armas no pé dele. Ele não falava uma palavra. Não era negociação, não era nada. A presença dele fazia com que esses guerrilheiros se rendessem, entregassem suas armas, e aí eles conversavam. Ele falava: eu vou proteger vocês, se entreguem. Muda essa vida agora e vai dar tudo certo. E os guerrilheiros iam e se entregavam.
Então, assim, parece historinha ou parece algo, claro, muito além da nossa possibilidade de hoje. Mas não é isso, não é talvez, puxa, eu vou almejar isso, mas é para a gente entender onde um ser humano pode chegar, onde a gente pode crescer, ou tanto que a gente pode crescer no nosso estado de divindade, no nosso estado de amorosidade, eliminando essa violência nas nossas vidas e oferecer isso para o mundo. Eu queria, de repente, ver se alguém de vocês tem alguma experiência que, de repente, prestou um pouco mais de atenção durante a semana sobre ahimsa ou sobre hinsa na sua vida, ou se tem alguma pergunta referente à aplicação de ahimsa no nosso dia a dia. A ideia é essa mesmo, é a gente interagir e não ser, de repente, só uma palestra nesses nossos dias de interação. Alguém? Oi, Suami, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Ângelo falando, eu tô no trânsito, tá meio escuro aqui. Eu pensei que era Posso helicóptero. fazer uma Eu pensei que pergunta? era helicóptero. Não, não, Ok. é um trânsito mesmo, é carro mesmo. Eu não tive presente na aula passada, né, mas o que eu queria saber, assim, qual que é o ponto de equilíbrio entre a não violência e você aplicar a disciplina, né? Por exemplo, você é um líder, alguma coisa no teu dia a dia que você tem que ter disciplina com as pessoas e às vezes até ser duro. Como fazer essa diferenciação, assim, né? Trazendo para o nosso contexto, um que fica bem claro é o Swami Sri Yukteswar, né? Que era um disciplinador, mas como ser ter a rinça e não ser um bobo, assim, como ter esse equilíbrio, né? Quando você pergunta isso, eu Quando fico você lembrando de pergunta isso, história. eu fico Então, lembrando de história. acho que Então, tem algum microfone e que acho está que tem aberto. algum microfone que está aberto. Deve ser o do Tom Baba. E o que acontece? Eu lembrei de algumas histórias. Tinha alguns mestres espirituais, mestres realizados, gurus, que simplesmente batiam nos discípulos. Tinha um guru que chamava Bama Kepa. Depois vocês procurem a foto dele na... Vocês procuram a foto dele na internet que vocês vão... Só de olhar a foto dele, vocês vão ter pesadelo. O que ele fazia? Ele morava num crematório, mas numa montanha. E ele mantinha uma pilha de pedras. Quando chegava a fama, ou tipo assim, a notícia para alguém, olha, tem esse mestre, ele é um mestre realizado, as pessoas iam lá para receber as bênçãos ou para vê-lo. Sabe o que ele fazia? Quando ele via alguém subir no morrinho para ir até ele, ele começava a atacar a pedra. E as palavras que ele falava para essas pessoas não é Deus te abençoe ou nossa, que bom. Ele começava a xingar a pessoa torta direito e tacar pedra. Você fala, que raio de negócio é esse? Tem uma outra história que eu estava contando para os residentes aqui. Tinha um guru e um discípulo, e aí um dia esse guru recebeu uma visita de um outro mestre. E o discípulo tinha que fazer chapati, que é aqueles pãezinhos, tipo panqueca, como se fosse pão sírio. E aí esse discípulo fazendo com um rolinho, e um desses chapates ele fez, ficou meio torto, não ficou redondinho. O guru pegou um pedaço de pau que estava do lado dele e começou a bater nesse discípulo. Bater até ele cair. No dia seguinte, ele foi visitar o discípulo no hospital. Então, se você vê, quando o Guruji vier aqui no Brasil, se ele tiver com um pedaço de pau na mão, cuidado. Pedaço de pau na mão, cuidado. Eu vou ficar bem longe. Não, mas assim, Não, o mas que eu estou falando, assim, se a gente olhar, fala, meu Deus, isso aí é uma extrema violência. Alguém vai lá para ver um guru e leva pedrada? Ou onde reside a diferença? Por exemplo, quando você vai lidar com alguém do seu escritório, você tem que disciplinar o seu filho, ou você tem que disciplinar um, um colaborador da sua empresa. O que vai fazer a diferença? É a sua atitude interna. Você pode fazer cara feia. Às vezes tem. Uma mãe faz cara feia para os filhos, mas ela não está com raiva. Claro, na maioria das vezes. Ela não está com raiva.
ela está querendo o bem daquela pessoa, ela está sentindo amor e por amor ela quer corrigir o filho. A mesma coisa, você tem que falar com alguém que está sob sua responsabilidade no trabalho, você pode fazer cara feia, você pode falar sério, você pode dar uma bronca e disciplinar, porque é necessário para o negócio. Mas a sua atitude interna, ao passar ao fazer esse papel, ao exercer sua responsabilidade, é o que vai fazer toda a diferença. Então, e esse é um negócio que é muito difícil para a gente, porque a gente ainda é muito baseado em emoção. Então, normalmente, quando você está externamente fazendo cara feia para alguém ou dando uma bronca em alguém, internamente você também está alterado. E isso é rinça, isso é violência. Se uma pessoa internamente está em paz, está sentindo amor por aquela pessoa e está tranquila, mesmo quando ela fala uma palavra dura, ela não vai machucar aquela pessoa, porque a energia dela e a intenção dela são mais importantes do que as palavras. Eu já contei várias histórias em satsanga, que em alguns momentos o Guruji já realmente explodiu comigo, de berrar. Mas é algo super interessante, porque tem alguém soltando labareda pela boca na sua frente e você não fica nervoso. Aquilo não vem como uma violência, mas vem como uma correção ou algo para minha própria transformação. Mas se talvez uma outra pessoa falasse comigo daquele jeito, a minha reação seria provavelmente completamente diferente. Então, o que eu estou falando? O mais importante nessa perspectiva é a intenção. Não é porque a gente está praticando a rinça que você vai falar assim, eu nunca mais vou dar bronca em alguém, ou eu nunca mais vou ficar bravo com alguém, corrigir alguém. Não. Mas presta atenção qual é a sua atitude ou a sua experiência interna ao passar por esses momentos. Porque se você se faz de bobo, fala, tá bom, eu não vou mais brigar com ninguém. Deixa o pessoal fazer o que ele quer comigo. Você está cometendo ainda rinça. Com quem? Com você mesmo. Você deixar as coisas, deixa assim mesmo, não tem problema. Essa pessoa me xingou, essa pessoa está errada, tudo bem, não tem problema porque eu não quero cometer rinça. Você está cometendo rinça com você. Então, é desafiador. É algo para a gente realmente tentar aplicar e perceber os obstáculos. Isso é muito legal. Angelo Baba, ficou claro? Alguém tem alguma outra pergunta ou alguma outra colocação ou alguma outra experiência? Oi. Ô, Esterman. É, eu cheguei a enviar uma pergunta no formulário, mas não sei se deu tempo de você ver, porque eu mandei hoje à tarde. Eu acho que eu não vi. Deixa eu ver se... Você quer que eu faça agora? Posso fazer aqui Ah, também. eu acho que chegou alguma aqui. Deixa eu... Bom, acho que talvez eu possa fazer, então. Então, é um pouco parecida com essa do Ângelo. É sobre o limite da rinça. É uma coisa que eu tenho tentado aplicar na minha vida e eu percebi que eu tenho crescido em compaixão, né, por todas as criaturas. Mas, ao mesmo tempo que cresce a compaixão, está crescendo uma certa angústia também. Por exemplo, eu não estou mais conseguindo matar insetos sem sentir culpa. E aí eu até citei ali na pergunta uma experiência que eu fiquei meio perplexa comigo mesma, de ter visto uma barata e não sentir vontade de matar. Eu fingi que não vi, deixei ela embora, assim. Antigamente eu ia pegar o chinelo e ia sair correndo atrás. Mas não dá, né? Porque a gente precisa limpar a casa, não dá para deixar eles ficarem se proliferando assim, e aí começa a entrar nos conflitos interiores entre a ética e o que você quer realmente fazer, e o que é necessário você fazer às vezes também. Então, no livro o Guruji fala disso, né? Que o que importa é a sua intenção, e em relação a várias coisas, não é para a gente ter fanatismo, alimentação, por exemplo, porque algumas mortes a gente vai acabar cometendo, mesmo que seja de seres invisíveis que a gente nem sabe, às vezes. Então, isso gera um certo alívio quando eu escuto ele falando isso.
Tipo, ok, temos que viver no mundo e as coisas são como são, mas ao mesmo tempo eu ainda não consigo deixar de sentir culpa, assim. Então, às vezes eu acabo tendo que matar algum inseto, peço perdão para Deus, assim, mas assim, por dentro eu tô me sentindo ainda com consciência pesada. Então, como lidar com isso, né? Qual que é o limite, assim? Porque quando se fala de viver 100% em ahimsa, para mim ainda parece uma coisa muito utópica, muito difícil. A gente tem que compreender o conceito de ahimsa e entender o que é viver 100%. Porque tem umas pessoas de uma religião da Índia que elas não pisam na grama para não fazer violência na grama. Então, De máscara. de máscara. Então, até onde a gente tem que chegar numa vida prática? Então, vamos lembrar, você está andando de um lugar para o outro aqui, tem formiga no chão que você nem enxerga. Então, é realmente a sua atitude e a sua intenção. Pode, por exemplo, uma pessoa vai matar um mosquito. Uma pessoa vai matar um mosquito porque vai pegar dengue, e ela está se protegendo. Uma outra pessoa está com o tempo ocioso e ela liga aquelas raquetinhas elétricas e gosta daquele barulhinho de ficar sempre tac, 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 aí sai aquele cheiro de churrasco na raquete. Então, qual é a sua intenção de fazer aquilo, entendeu? Aqui no Ashram, tem pessoas, por exemplo, tá na mesa, a gente está comendo na mesa, a pessoa está conversando, aí sobe uma formiguinha na mesa, a pessoa falando comigo, do nada, mete o dedo na coitada da formiga e amassa ela, dá vontade de chorar. Mas é a intenção. É necessário ou não? Então, dois exemplos. Primeiro, uma pessoa veio com uma solução de ahimsa para mim, de barata. Sabe o que ela fez? Ela falou assim: eu morro de medo, eu tenho nojo de barata, mas por esse negócio de ahimsa eu não tenho coragem. Sabe o que eu faço? Eu falo, não. Eu pego o aspirador, eu pego o aspirador e sugo essa barata. Eu não tenho que matar. Eu falo, nossa, velho, você é uma mestra, né? Dá na Então, mesma. claro que dá na mesma, né? Não muda nada. Então, isso continua sendo rinça. Mas uma vez, no outro lado, eu estava com um guruji no quarto dele, no começo da minha vida monástica. E aí uma pessoa que era dessa religião de Ahimsa, lá da Índia, perguntou para ele e falou, mestre, porque tinha uns mosquitos no quarto do guruji e a gente estava tentando pegar esses mosquitos. E ele ficava meio sofrendo. E ele falou assim, o nosso propósito mais elevado não é a Ahimsa. E como é possível que esses residentes ficam matando mosquito na sua frente? E ele olhou para ele e falou, filho, eu tenho uma pergunta, outra pergunta para você. Você prefere que esses residentes matem os mosquitos ou os mosquitos me matem? Então, é uma maneira de analisar, entendeu? Você não precisa sair na rua matando mosquito, matando formiga no chão. Mas quando isso talvez traga um risco para a sua vida ou um risco para a higiene. Então, você vê uma barata na cozinha andando perto da comida. Isso vai sair um risco para a sua vida. Então, você fala, ai, coitada dessa barata. Ela fala, maravilha, obrigado por compartilhar seu almoço comigo, Esther. Então, aquilo lá, quando você for comer, está trazendo um risco para você. Então, você faz a rinça com a barata, mas rinça com você. Então, primeiro é ter essa clareza. Uma outra vez, depois que eu ouvi isso, o Guruji falando, eu estava jantando aqui, num ano que ele estava, acho que 2019. E ele já estava descansando. Aí ele desceu e falou para mim, tem 2 mosquitos no meu quarto. Era um teste. Acho que ele queria saber o que ele vai fazer. E aí eu subi no quarto dele e os 2 mosquitos estavam descansando na parede. Eu dei um pulo, com cada mão eu matei os 2 mosquitos. E ainda fiquei orgulhoso. Falei, salvei meu mestre. Sabe o que ele fez? Ele deu risada e falou assim, boa noite. E foi dormir. Então, não era necessariamente o matar ou não matar, mas era a atitude. Eu não fiz isso com raiva. Eu não fiz isso porque eu não gosto do mosquito. Mas o meu mestre Para estava sendo... proteger Era para o mestre. proteger. Então, é muito de atitude. Não é ficar com a consciência pesada quando, de repente, você tem que
sacrificar um animal. Mas nessa perspectiva, quando isso está trazendo um risco para você, quando isso é algo necessário, mas não por prazer, não por hábito, fazer isso. E não se sentir culpada. É muito interessante que esse sentir culpada ou essa preocupação é um sinal de que você está tentando aplicar isso na sua vida. E isso vai se ajustar. Mas o mais importante é a atitude. Até mesmo quando você tiver que matar um mosquito, não com raiva, mas até isso com atitude de oração. As pessoas na Índia, quando eles vão construir, porque, por exemplo, você vai construir uma casa, você está matando bicho ou não? Aqueles animaizinhos que estão na terra para fazer a fundação, cortar árvore, ou tudo, eles fazem orações para esses seres. Então, eles, antes de construir a casa, chega as pessoas e falam assim: a gente está aqui primeiro para pedir perdão, porque a gente está querendo habitar nesse lugar. E se a gente fizer algum mal para vocês, por favor, desculpem. E, por favor, procurem um outro lugar para vocês se alojarem. É um mantra que fala sobre a sua atitude. Vai acontecer, a casa tem que ser construída. E vai trazer violência. Mas a sua atitude não é de machucar e de trazer violência. É diferente. Então, é muito dessa percepção, é muito da necessidade real e da sua intenção por trás daquilo. Dá para entender, Esther? Quando for necessário, lembra de Deus, oferece para Ele e faça. E essa sua percepção vai cada vez mais se tornando refinada e mais clara. É muito normal que no começo a nossa tentativa de aplicar isso, a gente vai ter esses conflitos. Mas eles são um sinal de que a gente está se esforçando. Eu acho que o Daniel Baba tinha alguma pergunta. Mas ele tinha... Boa noite. Você me Tudo bem? escuta? Sim. É, então, na segunda-feira ocorreu uma situação. É, eu cheguei em casa do trabalho e enfim, eu ia lavar uma louça que estava na pia, e aí tem um pote com um pouco de fruta, de resto de fruta que a minha filha tinha comido, cheio de formiga, né? Aí é bem como a nossa colega colocou, né? A gente fica meio assim, né? Certo, tal. Aí eu pensei, né? Poxa, eu vou secar aqui a louça primeiro, melhor vocês darem fora daí, senão eu vou ter que lavar, né? Vai dar ruim para vocês. Aí comecei a guardar as coisas, aí quando não tinha mais o que fazer, agora vou lavar os potes. As bichas tinham saído todas Uhum. da vasilha, assim. Tipo assim, se eu não tivesse o pote sujo ali, elas não estariam ali, né? Enfim, foi uma coisa que, como a gente já estava conversando disso, de arrinça e tal, é, prestei atenção nessa semana e, assim, caramba, eu dei uma chance para elas, entendeu? Uhum. Acho que elas hoje escutaram. E elas escutam. Eu acho que foi a coisa, foi o que o Léo colocou aqui, o Léo Baba colocou sobre escutar o Dalai Lama, que ele falou, dá uma segunda chance. E é isso, é a necessidade. Então, tudo bem, você tem que lavar aquele prato. Ok, dá uma chance. E é algo que é muito... A gente não tem como estabelecer uma regra completamente rígida sobre o que é rinse e o que é arrinça. A gente tem que começar a desenvolver isso no nosso dia a dia e sentir. E com a nossa prática, isso vai se tornando cada vez mais claro de como proceder com isso. Nesse mesmo caso, por exemplo, no outro ashram que a gente morava, que era na Praça da Árvore, era lotado de formiga. Eu tinha uma dor de ter que, de repente, matá-las. E elas estavam passando na cozinha o tempo inteiro, mas muita. E aí eu falei com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, por que você não tenta conversar com elas? Pode parecer uma conversa de louco, né? Mas eu sinceramente fui lá na cozinha e conversei com elas. Eu falei, vocês estão num lugar que não deveria ser o lugar de vocês. E nesse lugar é um lugar onde vai gerar conflito. Lá fora tem um jardim. Eu queria pedir para vocês, por favor,
mudem daqui, porque aqui vocês vão se machucar, não é bom para vocês. Pode parecer que seja uma impressão ou imaginação minha, mas elas desapareceram. Então, é a intenção e é a necessidade. Você não vai deixar também um prato sem lavar por causa disso. Então, de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, a gente tem que tomar decisões. E a gente vai compreendendo cada vez mais isso. Mas o mais importante de tudo é realmente como está o nosso coração, como estão os nossos sentimentos. Esses são momentos que são como tricky, eles são um teste, ou às vezes não são muito claros. Mas nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e na nossa comunicação no dia a dia, sem ser nesses momentos de dúvida, a gente tem clareza de se eu tenho rinço ou a rinça. Então, uma pessoa te faz uma crítica, na hora lá dentro você já fica cheio de raiva. Isso não é dúvida nenhuma, é rinça. Ou a maneira com que você fala, você sabe a intenção, foi para ferir essa pessoa. Ou no trânsito, você xinga alguém. Ou, assim, então, no nosso dia a dia, a maioria dos momentos são momentos de clareza, de rinça ou de arrinça. E esses poucos momentos de tricky situations, a gente vai aos poucos tendo mais clareza. Mas o mais importante é, continua tentando. Eu acho que o Valdecir Baba falou. Depois tem uma pergunta do Léo Baba também, eu já respondo, mas o Valdecir Baba acho que tem algo. Só para... Estão conseguindo me ouvir? Sim. Só para compartilhar, é que existe um livro que eu estava lendo até um pouco antes de da gente entrar no assunto de Ahimsa. Eu acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes, é sobre comunicação não violência. E comunicação não violenta. E o Marshall, que é quem escreveu o livro, ele coloca 4 aspectos que é basicamente sobre como a gente deve agir em cada situação, né? O que a gente pode agir em cada situação. E a primeira delas é observar, porque a tendência de uma ação violenta é realmente agir sem pensar ou agir de forma impulsiva. A primeira delas é observar o que está acontecendo externamente e o que acontece internamente. O que você pensa e o que esse pensamento gera dentro de você. Quando porque eu tentei aplicar isso e foi bem complicado, porque a intenção, o primeiro aspecto era agir de forma abrupta e sem muito reflexão. Porque se for concluir de forma racional, nenhuma das minhas atitudes violentas chegaram no objetivo que eu queria. Então, talvez essa seja uma forma bem prática de tentar aplicar a não violência. Legal. Começar com observação, sem julgamento, apenas observação. Eu também estava lendo A Eterna Busca do Homem, de Paramahansa Yogananda, e ele também explica que em algumas situações a ação, por exemplo, quando alguém invade seu país, ele até fala dessa forma, quando alguém invade seu país, a violência é necessária, mas o objetivo não é ser a violência, mas em si estar em segurança. Legal. O que acontece, assim, a gente pode perceber, então vamos supor, não quer dizer que de uma hora para outra a gente se esforçar para fazer a rinça, que a gente não vai expressar a rinça de nenhuma maneira. Porque lembra que a gente leu na outra aula? A rinça pode ser física, você pode agredir alguém fisicamente, verbal ou mental. Então, o que acontece nesse nosso processo gradual de se estabelecer em a rinça? Talvez você já não esteja mais agredindo as pessoas fisicamente, ou também não necessariamente. Eu não acredito que nós estejamos num nível desse de agressão física externa. Mas, talvez agora você já não reaja mais de uma maneira violenta verbalmente, ou seja, a pessoa foi dura ou foi talvez maldosa com você, você não rebate verbalmente, mas lá dentro sua mente está cheia de veneno para aquela pessoa. Aí você fala, puxa, mas eu ainda estou cheio de violência. Mas lembra, ao invés de você lançar esse veneno nela, reagindo, respondendo, rebatendo, ele já deu um passo a menos, ele só está dentro de você. E agora, depois ele vai desaparecer. Então, é um processo gradual de uma demonstração externa completa de uma violência física
talvez ela comece a diminuir, você já consegue se refrear de um físico, mas agora você continua falando abobrinha. Depois, no segundo momento, você já não fala mais, mas reage mentalmente. Virou dia de fúria mais interno. Depois de um momento, até lá dentro começa a diminuir. Então, é um processo. E observar isso é maravilhoso. O nosso esforço nunca vai deixar de ser recompensado. Qualquer tentativa sua, mesmo que a princípio tenha sido um fracasso, fala, nossa, eu falei, eu não vou mais ser violento com essa pessoa de jeito nenhum. E aí chegou lá, você virou um monster. Não importa, você tentou, a sua intenção é, eu vou mudar, eu vou conseguir. E a gente vai. Mas é muito legal observar. Obrigado, Valdecir. Eu queria contar um caso. Hum, Você estava falando dos animais que entram em casa. Então, uma lagartixa, a segunda vez que acontece isso, a lagartixa de noite entrou dentro de casa. Eu falei, lagartixa é útil para comer moscas. Aí eu falei para ela, você vai sair por onde você chegou. Estava na cozinha, eu não vou te matar. Pode sair, vai para onde você veio. E ela sumiu. uhum, Eu depois voltei lá, ela já tinha saído. Eu falei, graças a Deus, eu muito não te legal, matei. muito Eu não legal. queria te matar. É a segunda vez que eu falo, vai embora. De onde você entrou, você vai sair. Uhum. Pela janela. É a Achei energia, ótimo. muito legal. É a energia, é a energia. É. Mas ela escuta, parece, né? Uhum, claro. A gente acha que não é, que não escuta. A gente está falando para nada, né? Mas não é. Se tudo é Deus, né, a gente está conversando com Deus. Está tudo conectado. Tudo Muito conectado. legal. E vai Obrigado, Silvia. mesmo. Obrigado, Silvia. O Obrigada a você. o Léo Baba tinha perguntado assim, mesmo quando a nossa intenção não é de ferir alguém, mas alguém se fere. Então, vamos supor, a sua intenção era fazer o bem, a sua intenção era amorosa naquela comunicação, mas ainda assim você trouxe, a pessoa se magoou com você. Duas coisas. Primeiro, depois dessa situação, analisa a sua maneira de se comunicar, porque tem uma outra, entre aspas, regra nesse negócio de ahimsa é se aquilo de repente foi com uma intenção boa, mas você se comunicou de uma maneira errada e aquilo trouxe uma mágoa para a pessoa, se a sua comunicação não foi adequada, ainda assim tem uma perspectiva de rinça vindo de você. Então, se você entender e falar assim, a minha intenção não era de ferir, não era de fazer mal, e a minha comunicação também não trouxe nenhuma maldade. Realmente, eu analisando agora, eu fiz com a intenção e com a expressão de não violência. Se a pessoa se magoou, ora por ela, mas não se sente mal. Mas se de repente a intenção sua era de não magoar, a sua intenção era amorosa de trazer alguma clareza para aquela pessoa, mas de repente a sua palavra, você entendeu que isso trouxe algum tipo de dor ou tipo de mágoa, primeiro internamente se desculpa ou ora para melhorar e tenta melhorar na próxima. E se você entender que talvez seja o caso, se desculpe. Não pela intenção, porque talvez a pessoa necessitasse de correção, mas talvez pela maneira com que você tenha se expressado. Então, são duas coisas nessa interação com o mundo. Primeiro, a intenção, mas a maneira também com que você vai comunicar isso também é algo para ponderar nessa resposta da pessoa. Mas lembra, se você está claro que aquilo era necessário, e se você falou isso de uma maneira sincera, a gente também não tem controle sobre todas as pessoas. Então, tem pessoas que são extremamente sensíveis, tem pessoas, então, pensa bem antes de comunicar, mas se isso for necessário, se comunica e faça, mas faça com atitude de oração, que é uma coisa legal quando você tem momentos desafiadores de interação com as pessoas. Ora para Deus, ora para os mestres e fala assim, por favor, seja você as palavras na minha boca, nessa hora. Sejam você o sentimento, a maneira com que eu vou me expressar. Por favor, cuidem desse momento, eu te ofereço.
Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas, por favor, me guiem. Umas atitudes tão pequenas dessa, só uma lembrança disso, só um convite para a presença divina nesses momentos, traz muita, muita diferença. Então, são casos e casos, mas é só talvez uma referência para você se basear. A intenção, mas também como você vai colocar em prática essa intenção faz diferença. Eu acho que o Tom Baba tinha alguma pergunta ou alguma coisa para... Será que a galera me ouve? Assim, Acho. Vocês ouvem se ele perguntar de lá? senão vai dar retorno. Ok, Hum. perfeito. Então, Baba, a galera tava falando sobre insetos e eu tava pensando aqui, quando eu era mais novo, eu adorava alimentar outros animais. Tipo, eu vi um sapo e aí eu via vários besouros e aí eu gostava de dar os besouros pro sapo. Tipo, num ato de alimentar o sapo. E aí eu tava lembrando que eu tava conversando com o Pedro Baba, em algumas ocasiões também, por exemplo, com gatos e cachorros, mais pets mesmo. Você dava um gato para o cachorro comer. Não isso, mas às vezes é necessário, tipo, às vezes o gato, o cachorro tá doente, debilitado. E principalmente os gatos, assim, você tem que dar carne, né? Fazendo alimentação natural, às vezes a ração tá fazendo mal. E o Pedro Baba viveu isso, ele estava contando a história de que ele teve que cozinhar a carne do cachorro várias vezes, tá? E aí, nesse caso, é lindo só isso. Na primeira perspectiva, de você pegar um besouro e pôr na boca do sapo, a pergunta é, sinceramente, será que um sapo precisa da sua ajuda para comer? Então, até que nível a gente precisa se envolver numa cadeia natural de alimentação, num processo natural? Então, o sapo naturalmente vai procurar o mosquito, a mosca, o besouro e ele vai encontrar, porque isso é um processo natural. Então, a intenção inicialmente era de ajudar o sapo, mas quando a gente interfere numa cadeia que a princípio funciona já de uma maneira harmoniosa, isso pode de alguma maneira acarretar a rinça, porque isso parte de um princípio de julgamento. Então, você fala, esse besouro agora é comida desse sapo, mas talvez não fosse. Então, sempre que possível, a gente não deve se envolver num processo desse, como esse exemplo primeiro que você deu, para não ter, de repente, a perspectiva de acarretar algum tipo de karma ou algum tipo de influência dessa atitude, dessa atividade nas nossas vidas. Então, a maioria das coisas acontecem de uma forma natural. Então, por exemplo, se você vê uma cobra comendo um sapo, se você olhar só para o lado do sapo, você vai falar assim, uau, que maldade com esse sapo, miserável dessa cobra. Mas ela estava com fome. Você pode olhar para o outro lado e falar, coitada da cobra, estava com fome e achou um sapo. Mas se você for se meter, você pode julgar e falar assim, para já. Aí você vai dar um chute na cobra e falar, deixa esse coitado sair. Aí você vai ficar feliz e falar assim, livrei a vida do sapo, mas agora a cobra morre de fome. Então, nesse processo natural, a gente não deveria se meter. E aí, com relação aos animais domésticos, depende muito do seu nível de compreensão. Depende do seu nível do que é rinça e do que é a rinça. Isso é muito importante. Então, se você entende que dar uma carne de um outro ser para um animal seja rinça e tem outras opções de nutri-lo e de alimentá-lo, siga. Então, isso vai muito da sua compreensão e da sua atitude. Existem muitas opções e muitas maneiras de alimentar animais e pessoas onde você pode aliviar de grande modo a rinça, a violência. Então, é algo para a gente sempre considerar antes de tomar decisões. O quanto eu posso reduzir ou o quanto eu posso eliminar o efeito de rinça nessa ação. Porque, vamos supor, você, para cuidar de um animal, você está dando carne, para cuidar de um animal, você matou 2 ou 3, ou matou outros também, então, é algo
tricky também. É outra situação que não é uma situação clara e exatamente preto no branco. É algo sempre para... Por isso que esses 10 mandamentos que a gente vai chegar, eles não são uma regra que você vai ler e falar, faça isso ou não faça isso. Todos eles vão depender da nossa iniciativa e do nosso intelecto. Em todos eles, vocês vão ter que raciocinar. Nós vamos ter que raciocinar. E esse é o grande lance. A gente vai ter que ter uma vida cada vez mais consciente para evitar isso. Certo, Tom Baba? Eu acho que tinha alguém que falou que queria fazer mais uma pergunta. Talvez, eu acho que o Thiago Baba. Acho que é a última, porque depois a gente tem que começar já a encerrar. Oi, oi, Thiago Baba. Ele saiu, acho. Ok. Então, foi muito legal essas colocações, essas perguntas, e a gente tem que continuar pensando, continuar aplicando isso. Porque é só com essa nossa energia ou predisposição de realmente se estabelecer nisso que a gente vai crescer. Ah, legal, discutimos agora e maravilha, acabou, vamos para o próximo capítulo. Não, esses 10 mandamentos têm que fazer parte integrante da nossa vida. E lembra que a ahimsa é o Paramadharma. Tenta lembrar e pensar no nível que a gente pode chegar e da contribuição que a gente pode fazer para o mundo. Feche os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Ó Deus, ó mestres. Cada vez mais eu obtenho mais clareza de como viver, de como agir, de como sentir, de como interagir. Eu não vou mais aceitar violência na minha vida. Eu não vou mais permitir que da minha existência saia qualquer tipo de violência para o mundo, para os outros. Eu vou mudar. Eu sei, eu ainda não tenho essa força para me libertar completamente disso. Mas você é minha força, você é minha fonte. Me guia, me ajuda, me dá clareza nas minhas decisões. Para que, pelo menos conscientemente, eu não contribua com o aumento de violência, de negatividade, de inimizade em nenhuma parte. Eu não vou concordar com violência, pelo menos mentalmente. Eu vou me estabelecer nesse estado. Me guia, ó Mestre, para que me torne realmente um instrumento de amor, de palavras, de ações, de pensar, de sentir. Cada um de nós tem que pensar: o que eu estou contribuindo para o mundo no meu dia a dia? Lembra que mesmo alguém não estando escutando os seus pensamentos ou emoções, essa energia está sendo oferecida para o mundo. Que tipo de energia eu estou oferecendo no meu dia a dia? A gente pode mudar, a gente pode crescer, a gente pode sentir esse amor incondicional transbordando nossos corações e eliminando qualquer tipo de animosidade nas nossas vidas e na nossa relação com o mundo. A gente siga em frente, que nossas vidas se tornem exemplos de seres humanos perfeitos. O mais importante de tudo é o nosso esforço. Lembra, a gente vai tropeçar, a gente vai esquecer, a gente vai errar. Isso não importa. O mais importante é a nossa vontade de mudar e de crescer. Orando a Deus e os gurus, para que nos deem essa força, para que nos dê essa clareza de como viver essa percepção e que nos abençoe com êxito nos nossos esforços. Eu agradeço a cada um de vocês pela presença, pela contribuição.
e tentando perceber essa presença divina, amorosa e pacífica em cada um, eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Hum. Muito obrigado a todos pela presença. Se Deus quiser, a gente se encontra de novo na semana que vem e a gente segue com as nossas discussões. Uma boa noite a todos.